Boa noite. O assunto do Câmara Debate de hoje é preocupante. Nós vamos falar do presídio do Instituto Penal aqui de Passo Fundo. Os meus convidados são os vereadores Luiz Miguel Chais e também Ronaldo Rosa, o diretor do Instituto Penal, Luiz Alves, e ainda o membro da Comissão Especial de Defesa e Assistência das Prerrogativas, a CETAP, Lucas Duarte. Boa noite, então, aos debatedores. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, a gente sabe, então, que o presídio está superlotado, mas este não é o único problema. As instalações do complexo são precárias. Então, para iniciarmos o debate desta noite, eu quero que vocês exponham aos nossos telespectadores quais são as reais condições do local. Luiz, para começar, boa noite. Boa noite. A atual condição hoje ela é muito precária. Nós estamos com uma superlotação e o prédio é muito antigo, né? Porque na verdade o Instituto Penal nada mais era do que um anexo do presídio regional. Hoje ele comporta 297 apenados recolhidos e 97 presos em monitoramento eletrônico. Graças ao monitoramento eletrônico não é mais caótico por causa do monitoramento. E nós temos também uma determinação judicial que deu ao regime aberto a prisão domiciliar especial, né? Em virtude que o local não seria ideal para o regime aberto. Então, a situação é grave. Inclusive, há outras casas nas regiões com interdição. Tem muitas casas que não estão recebendo mais presos que não foram condenados da região aqui. Elas têm que ser direcionadas para outro lugar até que se consiga uma vaga. Então, o sistema prisional é bem caótico. Inclusive, o presídio aqui de Passo Fundo já foi interditado por mais de uma oportunidade. Sim, eu acredito, se não me engano, a gente tem um conhecimento assim, como é que eu vou dizer, não profundo, mas ele está interditado ainda parcialmente, mas ele está, né? Mas ele está interditado, se não me engano, parcialmente, quando ainda estava 380, hoje nós temos 710 no fechado. Mais 297 no semiaberto, naquela quadra chega um total de mais ou menos de 1.000 presos quase, né? Além da superlotação, quais são os problemas aí na estrutura do presídio? Um prédio muito antigo, falta de servidor, que é o principal hoje, que hoje nós não temos, porque quando há grande quantidade de presos, também há grande quantidade de movimentações. Atendimentos médicos, UBS, dentista, agendamentos sociais, que são efetuamento de carteira de identidade, CPF, as audiências, que muitas vezes eu não consigo cumprir em virtude das audiências, a segurança, que eu não consigo, bem dizer, oferecer aos servidores, nem aqueles que estão lá, né? Porque eu tenho 2 servidores, uma mulher e um homem para plantão, que não dão conta, né? Se eu tiver que tirar um servidor e mandar levar um preso no hospital, eu fico com um servidor com 297 presos. Qualquer coisa que acontecer ali vai ser só por Deus. Vereador Luiz Miguel, o senhor também, como policial, conhece muito bem a realidade do presídio. Boa noite, Paulo. Boa noite aos meus companheiros de debate desta noite, ao Luiz, ao Lucas e ao vereador Ronaldo. Nós temos acompanhado a situação do nosso Instituto Penal aqui de Passo Fundo e eu falava com o Luiz já em outra oportunidade que nós, como vereadores de Passo Fundo, como representantes da sociedade, é uma responsabilidade nossa também, o que hoje Passo Fundo sofre com as constantes fugas de preso. Veja bem que o Luiz falou que hoje a capacidade é de 380, é isso, né? Do fechado. Do fechado, e tem lá mais de 700. Isso. Então, veja bem, eu até falava para o Luiz de que quando eu estava na ativa, que frequentava muito o presídio, que eu fiquei 34 anos frequentando o presídio de Passo Fundo, o Instituto Penal de Passo Fundo, e a situação ali é caótica. E o que nós alertamos e queremos crer que, se Deus quiser, nada disso que nós alertamos na tribuna vai acontecer, que o Instituto Penal de Passo Fundo, senhoras e senhores, ele é uma panela de pressão prestes a explodir. Com poucas pessoas, já estamos em contato aí com deputados que representam Passo Fundo para uma audiência imediatamente com o senhor secretário de Segurança Pública para a viabilização, em primeiro lugar, do efetivo. Reposição do efetivo, que é mínimo.
Eu falava para o Luiz em uma oportunidade, eu chegava no presídio ali para a parte da noite, tinha ali 2 servidores, né, uma servidora, cuidando todo o monitoramento interno do presídio, e só não acontecem coisas piores porque estamos protegidos, né, até mesmo pela proteção divina, né, Luiz? Porque a situação é muito complicada. Além disso, além da falta de efetivo, hoje o Instituto Penal tem uma rede de esgoto com um problema gravíssimo, né? Estrutura antiga sem capacidade nenhuma, né, Luiz? A situação de trabalho inadequada dos servidores. A SUSEP não tem viatura xadrez no Instituto Penal para levar o preso até as audiências no fórum. Veja bem, vereador Ronaldo, a situação em que se encontra. E é uma verdadeira situação de calamidade pública. Portanto, nós estamos, Luiz, fazendo esse debate, já falamos na tribuna, eu como único policial com assento na casa dos 21 vereadores representando a população. O vereador Ronaldo tem uma indicação importante, importantíssima, do qual nós temos que dar andamento da indicação para que se torne um projeto e que tudo isso aí venha para ajudar a nossa população e amenizar um pouco a insegurança que nós, passundenses, passamos no dia a dia com as frequentes saídas de elementos que estão fechados. Vereador Ronaldo. Boa noite, Paulo. Boa noite aos amigos que estão participando, vereador Luiz Miguel, Luiz, também Lucas, né? Uma satisfação poder estar participando aqui, bem colocado já pelos 2 amigos aqui que me falaram anteriormente. Mas a questão do presídio regional, eu por cerca de 10 anos trabalhei como repórter policial, né, nas rádios aqui de Passo Fundo. E a gente, nesse período que a gente foi repórter policial, teve a oportunidade de conviver bastante lá com essa situação do presídio de Passo Fundo. E agora, depois, voluntariamente, tenho participado aí do conselho comunitário do presídio, como colaborador, e também através das próprias igrejas que realizam um trabalho importante lá dentro. E eu já mencionei isso na tribuna da Câmara e foi bem ressaltado aqui. O saudoso pai já fazia. Exatamente. Bem ressaltado aqui pelo vereador Luiz Miguel e também pelo Luiz aqui, que se não é por Deus, o presídio de Passo Fundo realmente nós já tínhamos tido problemas muito mais sérios. E olha que estamos tendo problemas sérios lá dentro, né? Mas o trabalho que é realizado pela Igreja Católica, pela Igreja Evangélica e por demais segmentos religiosos tem contribuído muito para acalmar um pouco os ânimos lá dentro. E numa certa oportunidade, Luiz, quando eu estava aqui um outro diretor, já há muito tempo isso, que nós fomos fazer uma reportagem lá, vereador Luiz Miguel, também Lucas, o diretor do presídio chegou a me dizer para mim, e né, não vou pedir para o senhor confirmar isso agora, porque o senhor está da gestão, uma vez entrevistando um diretor do presídio, ele disse, olha, Ronaldo, questão de muitas drogas entrando para dentro do presídio, né, todo momento. E esse diretor, ele confessou para mim, foi sincero, disse para mim, olha, não vai publicar isso, mas um pouquinho de droga a gente faz vista grossa que a gente tem que deixar entrar, porque tu imagina esses homens que tudo fechado aqui dentro. Os caras não tem nada para fazer aqui dentro. Se nós não deixar entrar nada de droga, não tem quem segure eles aqui. Então nós deixamos um pouquinho, nós vemos, quando está demais a gente apreende um pouco. Então veja que pé chegou o nosso sistema penitenciário, que é necessário muitas vezes se fazer vistas grossas com uma coisa que seria totalmente proibido, mas é que você está lidando com pessoas que estão encarceradas, que não têm o que fazer, que estão ali convivendo num ambiente completamente insalubre, né? Porque a gente sabe, o vereador Luiz Miguel falou a questão do esgoto, mas a gente sabe das doenças, aí, quando nós tivemos aquele surto de gripe A aqui em Passo Fundo, foi um risco muito grande lá no presídio, onde um surto de gripe, tuberculose que estoura dentro do presídio, com certeza vai atingir toda a população que está fora do presídio também. Então, é isso que as pessoas que estão nos acompanhando hoje nesse debate têm que saber, que é muito importante a gente discutir a situação do presídio, melhorar a situação do presídio, não é melhorar a situação do preso, que às vezes tem muita questão assim de preconceito, né? Que as pessoas acham, cometeu um crime, agora tem que deixar lá, agora que pague pelo crime que cometeu. Sim, a pessoa tem que pagar pelo crime que cometeu, mas tem que ver que o que acontece dentro de um presídio vai refletir na nossa sociedade. Lucas, qual é o envolvimento então desta comissão que você integra com o Instituto Penal? A comissão, né, de defesa dos direitos dos advogados, ela trabalha com o direito de assistência e prerrogativo dos advogados. Como o advogado trabalha na área criminal, ele trabalha diretamente voltado com o presídio por causa do acesso ao cliente, muitas vezes numa situação de periculosidade que tem com o cliente, olha, ele tem
um envolvimento com drogas e ele lá dentro ele tem alguma inimizade, tem algum problema que gera um desconforto, até uma possível ameaça de morte, alguma coisa, perigo com a vida, nós temos que ter um acesso e um contato juntamente com a diretoria e com os demais agentes penitenciários para conseguir conter essa situação. Além disso, né, a SEDAP trabalha com a questão de trabalhar com o mínimo de dignidade possível para o advogado, né, que a gente tem o trabalho. E para nós trabalharmos com o mínimo de dignidade possível, nós temos que os agentes tenham o mínimo de dignidade possível, que o assistente social, que qualquer um dos familiares que for visitar algum preso, os próprios presos também tenham essa dignidade, né? Então, no presídio em si, a OAB, com a parceria com o presídio, conseguiu fazer a reforma dos parlatórios. Ali está em projeto com o Instituto Penal a criação de uma sala de atendimento do advogado e de uma outra possibilidade de que a gente consiga fazermos uma sala de espera que tenha um mínimo de dignidade. Esse mínimo de dignidade, a gente começa a verificar quais são os problemas dos presídios. A gente vai andando estado afora e Brasil também, e a gente vê que ele se repete, né? Que não é só uma situação de Passo Fundo, onde a gente é muito deficitário, falta muito incentivo, né, de valores e de pessoal. A gente sabe que tem muito problema nos presídios em virtude disso, né? Há um crescimento exponencial de presos. Só um exemplo que a gente teve, agora foi noticiado agora em agosto, hoje o Estado conta com 40.057 presos. Isso é um dado agora de 5 de setembro. Né? Em 2016 eram 33 mil presos, foram 6 mil presos, né, em 2 anos. E não teve a criação de 300 vagas novas no presídio em Porto Alegre e mais a questão da PECAM, que é o penitenciário de Canoas, onde trouxe mais umas 1.500 vagas. Então só agora nós temos 6 mil pessoas entrando no sistema penitenciário e nós estamos com um pouco efetivo, né? Então a OAB ela trabalha juntamente com o advogado, mas também com os anseios da sociedade. Muitas vezes a gente quer que a polícia faça a prisão, que a gente faça, né, a contenção da insegurança que paira por toda a sociedade, mas a gente quer que essa pessoa que vai ter que sair da sociedade para que seja recuperada e reinserida na sociedade, ela tenha um mínimo de garantia, um mínimo de direitos, né? Que é uma possibilidade de um banho, que é uma possibilidade de uma alimentação correta, de uma tranquilidade de que ela estando lá dentro ela vai ter um curso, vai ter uma possibilidade de um aperfeiçoamento, uma educação ali. E como isso tudo reflete no serviço do advogado e reflete na sociedade onde a gente representa eles, está presente a SEDAP, está presente a OAB, está presente aqui também em Passo Fundo, nós temos a ASEPLAN, que é a Associação dos Advogados Criminalistas, né, do Planalto Médio, e também a ABRACRIM, que é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Aí a gente está sempre mapeando essa questão, a gente trabalha sempre em conjunto com a polícia, porque não adianta a gente fazer o acompanhamento se a delegacia está deficitária, a gente não consegue fazer o acompanhamento se a Defensoria Pública está deficitária, se o Ministério Público está faltando gente. E a gente vê que um outro panorama para hoje estar esse inchaço no presídio na região aqui é a questão da ausência de juiz titular na vara de execução criminal. O que acontece? A vara de execução criminal ela trabalha somente com presos que já estão condenados. Depois que houve uma condenação, passa-se o processo para a vara de execução criminal e a partir dali ela que cuida de todo esse acompanhamento da prisão. A ausência de um juiz para isso, ele demora para fazer o acompanhamento, porque o juiz está com outro serviço, ele vai acumulando os dois ao mesmo tempo, como vai fazendo, ele vai resolvendo. Aconteceu de um preso fugir, e ele fugiu e foi recapturado. Ele volta para o sistema penitenciário, ele tem uma falta grave. Essa falta grave, ela impede ele de ter os benefícios externos. Que são os benefícios externos? A possibilidade de trabalhar durante o dia, né, de ter saídas temporárias, dele conseguir ter
possibilidade de fazer algum tratamento médico, alguma coisa. As visitas e tudo mais, porque ele cometeu uma falta grave. Isso vai até influenciar num tempo de pena dele, porque ele vai ter, se tiver uma remissão, vai ser diminuído o tempo de remissão, o tempo de progressão de regime e tudo mais, vai refletir nessa questão. Só que para essa apuração desta falta grave precisa de uma audiência, e dessa audiência precisa do juiz. Hoje, nós estamos num panorama que, em média, são feitos 11 a 12 audiências por mês no Instituto Penal. Mais ou menos isso, né, Luiz? E dessas, só que são feitos 11 a 12 PADs por dia. Isso sim, entre IPPF e presídio. Não, só o IPPF deve ser. Então multiplicamos então para 22 PADs, quase 30 PADs por dia, sendo que são feitas 11 audiências por mês. Então nós teríamos uma média de 330 PADs para 11 sendo feitas. Lucas, eu acho que nós temos que... O nosso telespectador que está nos ouvindo, e estou aqui me atravessando, Paulo. Não, com certeza. Eles não... De repente, assim, nós vamos... O que é o PAD? O que é entendeu? Essa é só para nós dar uma questão a respeito disso. Essa falta grave, ela gera um processo administrativo disciplinar. O que acontece? Ele segura o preso no presídio, né? Enquanto ele não sai, ele fica ali. Hoje, para fazer andar um processo administrativo, ele está demorando em torno de 6 meses. Então, se o cara, um exemplo, pratiquei um furto, né, fui preso, fiquei recolhido, cumpri minha pena, estou progredindo de regime. Saí dali, ele tinha que voltar das 18 horas e não voltei às 18 horas. Fui recolhido à noite, fui preso, tive uma falta grave. Esta falta grave vai deixar ele recolhido e ele não vai poder sair do presídio enquanto o juiz não decidir essa situação. Se ele não decidiu essa situação, ele fica ali. O que tem acontecido? Muitas dessas fugas constantes que estão tendo são em pessoas que estão com faltas graves, até então, que não podem sair ali. Aí daí um pouquinho resolve-se essa questão, eles podem sair. Só que quando eles saem dali, a gente sofre aquele enfrentamento da possibilidade de conseguir um emprego, de uma aceitação da família, aceitação da sociedade, aonde eles vêm a cometer novos delitos. E isso faz a reinserção deles no quadro. Né? Nós temos hoje no Brasil o índice de reincidência de um preso de 70%. Então nós temos, é muito grande, é um problema muito grave. O número de fugas do nosso Instituto Penal aqui, ele lamenta, né? Eu acho que em 15 dias foram 9, Luiz. Sim, 2 feriadão. 2 feriados, 9 detentos. E esses 9, eles fugaram ou eles não compareceram? Não, esses 9 fugaram. Na verdade não é fuga, eles invadiram. Sim. Porque pela lei, o semiaberto, né, doutor, ele tem que ter uma autodisciplina. Ele está ali em tese porque a lei considera ele apto a viver em sociedade, começar a se adaptar. Ou seja, então ele se evadiu da casa prisional. Mas tem muitos casos ali que desses 9, 4 ou 5, se não me engano, eram presos com problema com a massa carcerária. Que eu tenho um alojamento que é seguro do seguro, ele fica isolado dos demais porque ele não pode puxar externo junto com os outros, ele não pode permanecer junto com os outros por causa que ele tem risco de vida. E aí eu sou obrigado não, é a minha função determina que eu proteja o rapaz. Então eu tenho que proteger o rapaz, mas ele fica isolado. Acaba que isso, ele volta como se tivesse um fechado. É como se tivesse um revolta, que estivesse sendo impedido de ter algum direito. E eles acham que a justiça está muito lenta, que o diretor não faz nada, que o defensor público não faz nada, que o advogado não faz nada. Então ele diz que, geralmente eles dizem que eles têm problemas em casa, problemas na rua que eles têm que resolver, e eles resolvem fugir. Né? É uma situação que a gente tem, que o presídio teve há um tempo atrás, né, aquela rebelião lá dentro, que eles quebraram tudo, sim, fizeram a questão. No Aberto teve 2 situações assim. Que os agentes simplesmente saíram. E deixaram. Porque não tem que fazer. Não tem que fazer. Desses 9, Luiz, quantos foram? Já foram recapturados, se não me engano, nas 5 ou 6. Mas tem casos à parte. Teve um que foi capturado ao lado do presídio, caminhando do lado. Outro se apresentou que estava com transferência marcada, que era um preso que tinha problema ali, que não podia ficar ali. Ele se apresentou na região de Porto Alegre, que era de Canoas que ele queria ir. Ou seja, ele fugiu daqui e se apresentou lá em virtude da pressão da massa carcerária. Ele teve que se evadir exatamente por causa que se ficar o bicho pega, se correr o bicho pega. Então, ele foi ao mundo e se apresentou em Canoas.
O Lucas trouxe essa informação de que a reincidência no modelo tradicional é de 70%. Aí a gente tem a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC, que é uma metodologia diferente, onde essa reincidência cai para 10%. É um modelo que está sendo estudado para ser implantado aqui em Passo Fundo. Vocês acreditam que realmente isso pode dar certo, se for realidade na nossa cidade? Eu acredito que sim, mas a PAC é aquele sistema que de repente a pessoa não conhece, mas eu já tive a oportunidade de conhecer, não pessoalmente, mas tu tem espaço para tu trabalhar o preso. O que o sistema atual hoje não tem. Porque trabalha com autodisciplina, né? Isso, é ele que vai ser autodisciplinado. Só que não é aquela coisa de você encher nessa sala aqui, uma sala que é para nós 5 aqui, nós tá com 30 e 20. Como é que tu vai ter o espaço para trabalhar o rapaz? Como é que tu vai reeducar o cara? Como é que tu vai cobrar a obrigação deles se tu não dá o direito? Porque eu tenho um ditado, eu dou o direito e cobro a obrigação. Só que na verdade hoje eu só cobro a obrigação. A PAC, ela tem a função que é fundamental no seguinte sentido, que tu tira do poder público a obrigação de manter essa recuperação, essa preparação do preso para ele retornar à vida em sociedade. Você entrega para pessoas da sociedade, pode ser pessoas autônomos, voluntários ou até mesmo entidades que queiram participar, mas você tira da mão do poder público e entrega para a sociedade poder gerenciar esse trabalho. E a autodisciplina dos presos. É uma triagem muito grande, né? A gente estava acompanhando a explanação feita sobre a PAC aqui em Passo Fundo, as informações que nos chegaram e também lendo bastante sobre o assunto. Nos locais, ou nas cidades onde está sendo implantado, tem dado certo. Mas claro que não são todos os presos, né? Uma triagem ela é muito forte nesse sentido. São aqueles presos que realmente já estão demonstrando que tem aquela capacidade de voltar para a sociedade, só estão precisando daquele empurrãozinho, como a gente diz, às vezes de ter uma profissionalização, porque através também da PAC é possível envolver eles com oficinas, retomar o estudo de muitos e aí devolver ele para o convívio em sociedade. Foi importante aqui, o Dr. Lucas falou da questão dos processos, né, e da falta que faz um juiz específico da vara de execuções criminais. Recentemente, nessas fugas que nós tivemos aqui, a sociedade questionou muito assim, mas os caras estão no semiaberto, para que fugir, né? As pessoas perguntavam, né? Ninguém entendia, né? E essa é a explicação, né? Fogem porque realmente tem um processo administrativo lá, que daqui a pouco poderia ser resolvido rapidamente se tivesse uma agilidade no trâmite desse processo, mas não tem. Aí o cara sabe que se ele cair de novo nesse processo administrativo, vai demorar, por mais que ele esteja no regime semiaberto, ele vai demorar para ter de novo aquela condição. Então ele vai fugir assim no primeiro momento que ele tiver, né? E num desses casos aí, inclusive, que é uma outra questão, né, Luiz, que preocupa muito dentro do presídio, é a questão das inimizades, né, e do isolamento. Eu imagino que os senhores lá devem sofrer muito para separar presos que não podem ficar juntos, né, porque é tanta gente que não pode ficar com tantos que... Sim. Como é que vai conseguir conciliar tudo isso aí para colocar as pessoas realmente em isolamento, né? Então... E o grande detalhe do semiaberto é que ele não possui celas, né? É alojamentos coletivos de 24 presos, ou seja, não tem como tu isolar, alojamento coletivo, é como se estivesse vivendo em sociedade. E ali eles ficam entre eles. Exatamente. Tudo pode acontecer naquele momento ali, né? Quer dizer, então é uma situação bem delicada que isso passa pela infraestrutura do presídio aqui de Passo Fundo, que nós comentávamos, que é vergonhoso, né, o que a gente tem visto. Ainda o presídio de Passo Fundo, me parece que ainda da região é um dos melhores estruturados, né? Por incrível que pareça, né? Como é que eu vou dizer, não diria o caos, mas pela situação que ele é um presídio, se tu for comparar no papel, na caneta, é um presídio que dá pouco problema. Pois é. Pela dificuldade, mas não seria o ideal, né? Exato. Não é o ideal. Não é o ideal. Mas o doutor, eu falo o complemento do doutor, e ainda nós temos um detalhe agora que a VEC vai virar regionalizada, né? Ela vai atender mais do que uma cadeia. Inicialmente, a gente tem hoje a VEC, a vara de execuções criminais, ela já é regionalizada. Ela já se tornou regional e ela vai atender hoje, são 11 presídios, até então além de Passo Fundo. Então, já está para ser uma juiz titular, só que esse juiz titular não vai atender somente Passo Fundo agora. Né? Ele vai atender esses 11 presídios e 11 VECs regionais que vão ficar todas elas em Passo Fundo. Nós temos hoje em Passo Fundo em torno de 1.400, 1.500 processos em andamento.
vai passar para 3.500 processos. Nós vamos ter um problema lá dentro que é quase o mesmo número de agentes, né, de servidores públicos para trabalhar na VEC e um juiz. Qual é a situação que a gente vê? Um juiz, quando é uma questão de transferência, entre esses 11 presídios tudo bem, porque o presídio de Lagoa Vermelha vai solicitar a transferência para Passo Fundo. Ele solicita para aquele juiz informa Passo Fundo decide e ele mesmo já dá o encaminhamento. A questão de transferências, beleza, provavelmente vai resolver e ajudar, auxiliar, porque ele vai conhecer a realidade dos presídios e vai começar a andar. A gente está, como advogado, a gente está pensando muito nessa situação das audiências, né? Porque o que segura muito preso é as audiências. Transferências, progressões de regime, livramentos condicionais, isso tudo eles acabam fazendo o funcionamento muito rápido, eles têm um sistema muito bom. Só que essas outras questões que dependem muito de marcar audiência e marcar situações atrasam muito, né? Um exemplo que a gente tem da pastoral, né, da carcerária de acompanhamento, é um trabalho que a PECAM 1, que é a Penitenciária Estadual de Canoas 1, ela é considerada uma penitenciária modelo no estado. Ela foi feita, elas são 373 vagas, tem 330 presos, lá dentro o preso entra, ele ganha alimentação, ele ganha roupa, ganha produtos de higiene, tudo certinho. São presos inicialmente primários, né, que tem a possibilidade e a vontade de progredir de regime, de sair de lá e não voltar para o presídio. Essas pessoas têm uma possibilidade de educação, possibilidade de curso profissionalizante, de trabalho interno, que é mais ou menos o que a pastoral quer fazer. A questão, acho que o Ronaldo Rosa vai trazer também a questão da colônia penal agrícola, né, que é uma proposta que tem de implementação na cidade, das pessoas que querem sair de lá. Tem muitos presos, muitas pessoas que cometeram um crime por necessidade, né, por uma falta de um amparo do Estado ou da família, alguma situação que ele se viu vitimado e ele cometeu um crime para tentar se ressarcir, fazer alguma coisa e acabou preso. Essa pessoa ela não quer voltar para o crime, ela não gostou da situação e tudo mais. Essa pessoa, entrando num acompanhamento, num processo de ressocialização, não volta mais, essa não volta. Só que hoje, ela estando lá dentro no presídio, né, e a gente acompanha por relatos de familiares que tem lá dentro, para te conseguir dormir bem, para te conseguir comer bem, para te conseguir ter um horário de sol, você tem que pagar. Só que daí a pessoa muitas vezes não tem dinheiro lá dentro. Então eles é cobrado um serviço externo. Então tu vai fazer tal coisa para mim lá fora, tu vai fazer isso lá fora. E acaba movimentando o mundo criminal e ele acaba voltando porque não é uma pessoa que estaria preparada para isso, né? Ele vai fazer porque ele tem uma dívida e aquela dívida ele pode causar problemas para os familiares e isso gera um problema para ele e ele comete de novo o crime e volta para esse sistema, né? Isso torna-se aquele ciclo vicioso. Porque a gente não consegue individualizar a pena, né? Que é o que a LEP prevê, né? Em virtude da falta de espaço. A gente volta a barrar na falta de espaço. A gente vai fazer então um rápido intervalo no debate que está tratando do Instituto Penal aqui de Passo Fundo e no próximo bloco nós daremos sequência então em especial falando da ressocialização. É um segundinho só. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós.
O programa Câmara Debate está de volta e nesta noite nós estamos tratando do Instituto Penal aqui de Passo Fundo. Os meus convidados são os vereadores Luiz Miguel Chais e também Ronaldo Rosa, o diretor do Instituto Penal Luiz Alves e ainda um dos membros da Comissão Especial de Defesa e Assistência das Prerrogativas, Lucas Duarte. Bem, mas muita gente ouve falar desse trabalho de ressocialização dos presos e eu quero saber, então, que tipo de atividades são realizadas e até que ponto isso realmente dá resultado na sociedade. Paula e colegas que estão aqui, o público que está nos acompanhando, embora eu não seja tão experiente assim, né, mas eu ainda sou do tempo em que no presídio regional aqui de Passo Fundo, por exemplo, nós tínhamos funcionando muito bem dentro do presídio, uma fábrica de bolas, né, de costura de bolas. Além de outras iniciativas, havia uma marcenaria dentro do presídio, onde se fazia móveis, inclusive para a própria cadeia, né, e para fora também, além de outras atividades. Infelizmente, com o sucateamento, né, do sistema prisional, não só aqui de Passo Fundo, já muito bem colocado aqui pelo Dr. Lucas, que isso é um problema de todo o Brasil, mas também sentimos o reflexo aqui em Passo Fundo. Não existe mais esse tipo de atividade. Praticamente os presos hoje que estão cumprindo pena no presídio regional aqui de Passo Fundo, aqui na nossa região, eles estão ali, né, o dia inteiro, sem fazer nada de produtivo. Aí, como já diz o ditado, né, a mente vazia, né, oficina do diabo, né, e estão ali justamente muitas vezes refém da própria criminalidade, da situação que estão envolvidas dentro do presídio, estão ali se aprimorando ou arquitetando novos crimes. Então, nós só temos um jeito de poder melhorar essa situação. Em questão de estrutura, de aumento de vagas, é algo que é urgente, é necessário, mas é mais demorado. Então, o que nós podemos fazer num primeiro momento agora? É trabalhar com a ajuda da comunidade. Nós precisamos muito da ajuda da comunidade, especialmente comerciantes, empresários, poder oferecer, de alguma forma, trabalho para quem está cumprindo pena no presídio de Passo Fundo. Nós temos, por exemplo, uma grande empresa que está vindo aqui para a cidade, que nós já estamos em tratativas com essa empresa, juntamente com outros colegas vereadores aqui, para que essa empresa possa ter parte dos seus produtos de marca própria, sendo produzido por presos, para serem vendidos nessa loja. E ela já tem feito isso em outras cidades do Brasil, onde ela está instalada, e com certeza vai fazer isso aqui em Passo Fundo. Mas isso seria apenas uma iniciativa, nós precisamos de muitas outras. E aí que a gente vem trazendo aqui na Câmara, e discutimos e apresentamos uma indicação executiva do que a gente possa criar aqui na nossa cidade. Hoje só temos encharqueados, se eu não me engano, né, Luiz? Dr. Lucas, uma colônia penal que está funcionando muito bem, né? A gente tem acompanhado lá como que funciona a colônia penal em Charqueadas, tem funcionado, tem ressocializado, tem recuperado presos, tem ensinado, tem colocado as pessoas de volta na sociedade. Então, nós temos um espaço aqui em Passo Fundo que nos foi sugerido pela própria comunidade. Fui convidado a ir nesse local, que é a Escola Aberta, que fica lá às margens da BR-285, no bairro São José, que até então funcionava uma escola estadual lá, mas devido à baixa procura de alunos e também o Estado sem professores para manter aquela estrutura, acabou abandonando. Já está há alguns meses abandonados. Estivemos na Coordenadoria Regional de Educação, estivemos na Secretaria Municipal de Educação e ambos nos disseram, olha, não temos nenhum projeto em vista para aproveitar aquele espaço lá. Então, a gente, com o Conselho Comunitário, as pessoas voluntárias que trabalham em prol de auxiliar o presídio regional, nós estamos discutindo essa proposta. Por que não criar aqui em Passo Fundo uma colônia penal onde os presos poderiam ser envolvidos com a plantação de hortifrutigranjeiros, poderiam ser envolvidos novamente com a questão de bolas, artesanato, mecânica, pintura, enfim, tanta coisa, né, que dá para fazer, vereador Luiz Miguel, tantas oficinas que dá para inserir os presos e eles voltarem à sociedade, voltar a ter um trabalho, porque só tem duas coisas que nós vamos conseguir ressocializar, na minha opinião. Nós vamos dar dignidade para o preso, através do trabalho e através da conscientização, que aí vem, novamente, que eu entro, o trabalho que é feito pelas igrejas dentro do presídio, que que as pessoas se convençam, né, que o caminho escolhido não é o melhor para as suas vidas. Mas agora tudo isso aí poderia ser abreviado, Luiz, e Lucas e Ronaldo, se o Estado tivesse feito acontecer da construção do presídio estadual. Veja bem que nós, vereadores, há 10 anos atrás,
nós somos chamados, lembro, Ronaldo, na época nós somos chamados no período de uma convocação extraordinária para que nós aprovássemos imediatamente essa doação desta área que fica aqui entre Passo Fundo e Carazinho, uma área que está invadida hoje pelos índios, que vai ser outro problema agora. Mas, infelizmente, o que aconteceu com aquela área e com políticos aproveitadores de que um político que não é de Passo Fundo, mas é da cidade de Carazinho, é um cara deputado federal, que o que aconteceu? Ele fez toda uma campanha para sua reeleição, dizendo que ele não iria permitir, pelas forças políticas dele, e ele é da base do governo, foi da base do governo também, de que não ia sair. E não aconteceu o presídio. Era um presídio modelo, né? Passo Fundo fez a sua parte, vereador Ronaldo. O senhor na época trabalhava com nós aqui, não era vereador ainda. Há pouco tempo agora teve uma audiência pública aqui na Câmara, onde vieram os deputados, ali teve o Ministério Público conversando, apresentando de novo, reerguendo, revivendo essa situação, em virtude de que o dinheiro estaria saindo daqui de novo, foi congelado, sim, foi retornado, foi levantado novamente a hipótese. Eu lembro que até o nosso promotor público, né, o Marcelo Pires, onde é um cara que ele está diretamente ligado com essa situação, e ele incansavelmente estava na busca desse presídio, ele está trabalhando com esse fato, foi até Porto Alegre, bateu na porta do secretário, tentou de diversas formas, apresentou o projeto para, né, nessas audiências, fez todo o acompanhamento e, mais uma vez, devido a essa falta de força política, inicialmente, da cidade de Passo Fundo, a gente não conseguiu novamente ter um avanço no presídio. Né? Eu acho que, eu vejo por outro lado, Lucas, eu acho que foi muita força política que fez com que não acontecesse. Do outro lado. Do outro lado, porque essa pessoa, do qual nós não vamos citar o nome, até porque é candidato novamente, e foi secretário do atual do governo, e é de Carazinho, e a população sabe de quem nós estamos falando, esse fez toda a plataforma dele do governo dizendo, não vai sair o presídio. E com isso todos nós perdemos. E hoje temos uma área complicada, com índios em cima, que vai ser outro problema com a FUNAI. Investimentos já foram realizados, inclusive, né? O Sim. vereador Miguel, a base já, Sim, já a base. havia iniciado, né? Já tem algum recurso público empregado ali, que na verdade é dinheiro que está indo para o ralo, na verdade, né? Porque essa obra ela não saiu, o senhor recordava bem, há 10 anos, o vereador Luiz Miguel, me lembro daquela sessão onde foi praticamente convocada exclusivamente para que o município pudesse conceder a área para o Estado, para que o Estado construísse o presídio. Pois 10 anos se passaram e agora, recentemente, o delegado penitenciário, o Rosalvo Portela, estava aqui conosco numa reunião, porque agora toda aquela questão burocrática que a própria Caixa Econômica Federal exige novamente para ver essa questão do recurso, se ainda está de pé o recurso, se perdemos o recurso, a Caixa está pedindo se ainda está sendo válida aquela concessão. A concessão era para 10 anos. E aí nós 10 anos já está vencendo. Exatamente, aí nós vamos ver a concessão está vencendo. Quer dizer, 10 anos dessa lenga-lenga, dessa conversa, né, de que sai o presídio, justamente porque, infelizmente, viu, doutor Lucas, e é importante que a nossa sociedade saiba disso, infelizmente, no governo do Estado sentaram em cima do projeto e não deixaram o projeto andar. Um detalhe, um complemento, Carazinho agora vem sofrendo a superlotação, né? E vai ser também o mesmo problema aqui. E o índice de fugas de Carazinho também muito maior que Passo Fundo. E é um presídio menor que Passo Fundo e está sofrendo. Inclusive já houve incêndio no semiaberto lá, então o semiaberto está interditado lá, não tem local lá para colocar, e a cidade vai ser prejudicada em virtude infelizmente, dessa... E a população vivenciando a insegurança. Exatamente. A gente parte, geralmente, nessa questão, o pessoal sempre... A população entende como fácil a gente ter um problema, você retira aquele problema de perto, está solucionado o problema. É muito fácil de você estar me incomodando esta pasta, eu boto a pasta para o lado, ela parou de me incomodar. Mas essa pasta ela tem que ter uma finalidade, ela tem que ter uma utilização, ela tem que ter uma reorganização para que ela, se ela não está fazendo bem aqui, que ela volte a fazer bem para alguém ou para alguma coisa. A gente tem que estar sempre pensando, né, a gente brinca na sustentabilidade, nessas questões. O presídio não deixa de ser isso, né? O fim da lei de execução penal é a ressocialização. O fim
da lei de execução penal nesse sentido. O presídio tem essa finalidade, né? A gente trabalha uma analogia do presídio como se fosse uma oficina, onde a gente tem um carro que está estragando. Tu comprou um carro zero, esse carro não tem problema nenhum. No momento que ele teve um pequeno problema, tu vai na oficina, faz um reparo e volta a andar com o carro. Da mesma forma, nós temos um presídio. Essa pessoa ela teve uma conduta na sociedade um pouco diferente do que é o regramento nosso, o que a gente entende como correto. Ela vai para lá para verificar, isso aqui que tu fez está errado, tu vai ter que pagar uma punição por isso. Aprendeu com isso? Aprendi, volta para a sociedade. Só que chegou num ponto em que pequenas coisas que a gente tem, que a gente entende como errado, tem que tirar. E daí o que acontece? Começou a botar, a acumular gente e não começou a dar meios para que aquelas pessoas começassem a voltar à sociedade. Eles só são retirados da sociedade, né? Não é uma situação que a gente tem hoje, esse super inchaço do sistema carcerário, porque a gente opta por tirar, um depósito, né? Tira a pessoa da sociedade, pronto, acabou o problema. Só que essa pessoa que está lá, ela já se revolta, ela se rebela porque ela é um refém do sistema e nisso ela volta pior. E daí quando ela volta pior, ela faz outras coisas e gera insegurança, gera o caos, gera o retrabalho para a polícia, gera o retrabalho para o judiciário, gera muito mais trabalho para o presídio, né? E a sociedade gera uma insegurança muito grande para isso. Então, se nós trabalharmos com uma ressocialização, o trabalho do preso hoje, né, ele geralmente o preso lá, ele tem uma escolaridade muito baixa, ele tem um grau de instrução muito baixo, ele tem profissionalização muito baixa. Obviamente que se nós construirmos mais escolas, nós dermos mais cursos profissionalizantes, mais oportunidades, quando criança, até o final, mais saúde, né, mais alimentação, mais oportunidades antes para evitar, ótimo, é isso que todo mundo quer. Mas como hoje nós não temos esse conceito, toda essa estrutura que a gente precisaria para evitar que o cara esteja preso, nós temos que minimizar ou tentar consertar essa pessoa que cometeu um ato ilícito. E dessa forma é com uma colônia penal, é com o acompanhamento de uma APAC, é com a criação do novo presídio para dar um espaço maior para que se tenha uma escola, para que se tenha uma empresa que ajude a investir, que tenha uma parceria público-privada, que tenha alguma outra coisa. Enquanto nós não tivermos uma situação dessas, nós não vamos conseguir resolver nossos problemas. Só para o vereador Luiz Miguel, tem muito mais experiência que a gente, isso aí por ser policial, mas só para pegar um exemplo aqui de uma senhora que entrou em contato conosco quando a gente apresentou essa questão de utilizar lá a escola aberta, transformar aquilo numa colônia penal, recebeu uma mensagem de uma senhora dizendo assim, mais um político para defender preso. E é importante a gente desmistificar isso na sociedade. Não é questão de defender preso, a questão é que se você não der uma solução para esse problema, o problema é uma bola de neve, o problema vai ficar ainda maior. Vereador Luiz Miguel, o senhor como policial sabe melhor que a gente. Quantos familiares vêm procurar aqui os vereadores para dizer que o preso lá está no regime semiaberto, mas não tem a famosa carta de emprego? Não sei se é esse o termo que se usa ainda, né? Porque ninguém quer dar, né? O comerciante não quer dar, o empresário não quer dar e a pessoa está lá. Então, o camarada muitas vezes acaba sendo induzido de novo a praticar um crime porque a sociedade não está dando oportunidade. Uma outra situação que está ocorrendo atual, e o doutor pode esmiuçar mais para nós esse assunto, é que muitos presos estão já com o seu tempo vencido e não existe, portanto, uma agilização por parte da justiça. O senhor tem hoje um número de presos que tem nesse sentido, mais ou menos nesse... Atualmente eu não tenho esse Mas número. Existem? Existe. E ele passa muito por essa questão que a gente falou antes da vara de execuções penais, né? Ela trabalha muito, ela também tem um número reduzido de pessoas. A partir de quando o VEC começou a ser regionalizado? Agora a partir de... É recente, julho, né? A partir de julho. Ela implementou e ela está, até o final do ano, ela está ainda em fase de adaptação até se organizar toda para ser realmente regionalizada, né? Ela tem problemas. No ano passado, em novembro, veio um juiz para Passo Fundo e fez um mutirão carcerário. Ele foi para dentro do presídio,
ele entrevistou todos os presos do presídio, fez toda a análise, foi ele que fez a interdição do presídio, da parte do regime aberto ali. Ele fez uma prisão domiciliar especial com uso de monitoramento eletrônico para 56 presos, se não me engano, ali que ele analisou e viu essas pessoas não precisam estar aqui dentro, elas têm condições de estar em casa para trabalhar, porque elas não são reincidentes, elas têm um crime abaixo de 8 anos, elas têm emprego, têm renda fixa, têm família, endereço fixo onde pode ser localizado. Então, ele fez um entendimento dessa situação. Isso diminuiu muito. Exatamente. Naquela época, ainda ali, se eu não me engano, tinham 180 presos de Passo Fundo que estavam com o livramento condicional vencido e não tinha saído ainda. Onde ele fez esse mutirão e fez essa limpeza, em tese, de pessoas que estariam com o direito vencido e não saíram. Depois disso, ele saiu, né, só que aconteceu de não ter um juiz titular da vara, que é quem vai analisar esses casos, né? E ali, infelizmente, a gente sabe que o nosso juiz hoje ele faz muito, né, pelas condições que se tem, mas não deixa a desejar, né, não dá conta de tudo. E isso, com certeza, leva a uma rebelião, leva a um descontentamento da sociedade, porque os familiares que envolvem os presos, eles geralmente fazem essa situação de que, doutor, o senhor não está fazendo nada, olha aí, o cara está desde março com o direito vencido e o senhor não faz nada. Mas não tem o que fazer porque nós dependemos de um sistema ali, né? Se tu chegar lá, Luiz, por que tu não tira o cara? Olha aqui, ó, minha guia está vencida. O Luiz vai dizer assim, eu não faço nada, quem tem que dizer é o juiz me disser assim, ó, venceu, sai. E ele vai, na hora que receber aquilo ali, ele já manda no sistema, 2 horas depois ele está na rua. Mas ele depende de que faça essa máquina funcionar. E a gente tem um problema, quando se trabalha, mas tu tem 1.500 processos, né, numa vara, onde tu trabalha com uma vara da Fazenda Pública de Passo Fundo que tem mais de 40 mil processos. Então é muito barbado, é 1.500. Só que o fluxo de movimentações de um processo de execução criminal, isso com dados passados pelo próprio Poder Judiciário, ele é quase 12 vezes mais rápido, ele é movimentado 12 vezes a mais que um outro processo normal. Então, um processo, se tiver 1.000 processos, ele equivale a 12 mil processos. E nós vamos ter 1.400, nós vamos para 3.000 processos e para um juiz só. Então, o nosso trabalho, como também comissão, como OAB, como auxiliar, é que pelo menos até o final do ano nós temos 2 juízes. Para que esses 2 juízes ali consigam, juntamente com o presídio, com a polícia, né? Nós temos em Passo Fundo e região um programa que ajudaria também nesse desafogamento nas audiências de custódia, né? Onde foi trabalhada uma questão de audiência que poderia analisar essa questão e não deixar a pessoa presa logo quando ela vai para o sistema penitenciário. E a gente tem uma falha a respeito disso também, que isso gera um outro debate muito maior, né? E, em resumo, hoje o nosso sistema parte-se muito da sociedade entender o problema do presídio e a sociedade ajudar. Parcerias de empresas pastorais, tanto, né, evangélicos, católicos, tudo mais, e o Estado também vir e auxiliar. Além então destas possíveis soluções aí que o Lucas está apresentando, eu queria que vocês nos trouxessem qual seria a saída mais imediata aí de todos esses problemas que nós trouxemos hoje para o debate, para a gente então encerrar o programa de hoje, que o nosso tempo já está esgotado. Vereador Ronaldo. Bem, quero aproveitar para agradecer mais uma vez a oportunidade. E é mais ou menos o que a gente tem falado aqui, que é a sociedade civil, de uma forma organizada, tem que se enganjar na discussão desse tema, e por isso que é importantíssima essa discussão aqui, para que a gente possa movimentar mais pessoas, que muitas vezes quem está ouvindo, quem está assistindo o programa pensa que esse problema não tem nada a ver comigo, eu não tenho nenhum familiar preso, eu não vou ser preso, mas quando você menos espera, esse problema pode chegar até você e aí depois a lamentação ela é bem maior, né? Então é importante que a sociedade já desde agora possa se unir. Eu conclamo aqui novamente a questão que a gente possa dar oportunidade para presos que estão no regime semiaberto,
de terem um trabalho, por maior que seja a dificuldade, até mesmo de fiscalização por parte do próprio presídio ou por parte da vara de execuções criminais, mas que se dê oportunidade para aqueles presos que tem muitos que realmente querem trabalhar, que querem voltar a ter a vida que tiveram uma vez e que não estão conseguindo porque, infelizmente, nós não estamos tendo solidariedade por parte não só de qualquer pessoa, mas principalmente por parte de quem pode dar uma oportunidade de trabalho, que é o que eu acho que mais vai dignificar e vai recuperar a pessoa. Vereador Luiz Miguel, qual seria a saída aí para Bom, todos esses problemas? Quero já dizer da satisfação de ter feito parte desse grande debate hoje, de uma construção de várias ideias, né, e de possível solução. E eu, como vereador e policial vereador, eu logicamente vou, através do vereador Ronaldo e de outros vereadores da casa aqui, juntamente com a OAB. Eu nunca imaginei, eu conhecendo presídios, eu conheci Carandiru, e agora uma viagem que eu fiz com meu filho, advogado criminalista ao Nordeste, tive a oportunidade, o desprazer de conhecer presídios do interior de Sergipe, Bahia, e diga-se de passagem, nós estamos perto de chegar no caos que a gente só via em filme aqui em Passo Fundo. Então nós iremos levar essas preocupações agora, vamos esperar terminar o período agora eleitoral, já estamos convocando os deputados representantes da nossa cidade e região para uma grande audiência com o secretário, para que a gente busque, doutor, de imediato alguma solução momentânea para o nosso Instituto Penal aqui de Passo Fundo. A longo prazo temos que trabalhar. Vamos buscar também, Paula, e os debatedores aqui, juntamente com o promotor criminal, doutor Pires, vamos ver como é que está esse processo do andamento de novo da construção do presídio, o que está trancando, poderá ser revisto, o que nós podemos fazer, em síntese. Nós ainda temos nesta legislatura 2 anos em que nós podemos ainda ser útil para a sociedade, para a população de Passo Fundo e trabalhar em prol dela. Luiz? Bom, eu no meu tempo de presídio, conhecendo lá, uma medida, claro que não vai resolver totalmente, mas consegue dar uma aliviada, é o monitoramento eletrônico. Só que para o monitoramento eletrônico a gente precisa de servidor. Porque além do monitoramento eletrônico ele desafogar o IPPF, ele desafogaria as demais casas da região, que são casas antigas que ainda continuam o semiaberto dentro do fechado. Então, com o monitoramento eletrônico, todo preso que tivesse trabalho externo, ele iria para o monitoramento eletrônico, todo. Que na verdade o monitoramento eletrônico é muito mais eficaz do que o recolhido lá dentro. Esse está envolvido com a sua família, ele só se envolve se quiser, então assim, ele não tem como alegar que sofreu, que estava lá, que foi coagido, não. Então, eu acredito que o monitoramento eletrônico hoje para o semiaberto seria um grande avanço hoje. E eu queria fazer uma pauta, doutor, o problema burocrático do presídio novo que não saiu. Eu me desculpe minha ignorância, mas eu penso o seguinte, se eu sou chefe e eu quero que o presídio saia lá porque é uma coisa urgente, me chama lá o Ronaldo, que é chefe do departamento lá, e pede para... mas hoje é domingo. Segunda tu tira a folga, mas hoje eu quero que tu veja isso. Então não... Faltou vontade política. Exatamente. Não tem desculpa para me dizer que, porque o problema... Quando é uma coisa emergencial, tu vai no médico e tu vai colocar essa solução. Nós aprovamos aqui a doação, só para um parênteses, em 48 horas. Nós aprovamos a doação. 2 reuniões, nós aprovamos a doação. Passaram 10 anos. 10 anos. Lucas, algo mais então para acrescentar? Agradecer mais uma vez a conversa, a oportunidade de a OAB estar participando junto pela SEDAP neste momento, né, que é trazer pontos e informações que muitas vezes a sociedade não conhece, né, e também a gente tem inicialmente como parte da sociedade e como advogado que a gente trabalha nesse caso é a tolerância, né, é empatia, é a gente trabalhar e se colocar no lugar daquela pessoa que está lá dentro, que vai vivenciar aquele problema ou que está saindo de lá e procura oportunidades. E se para nós hoje, né, nessa crise, nesse problema, a gente já tem uma falta de oportunidades, imagina para alguém que já tem gravado, né, na testa ali ou nas costas ali, ex-presidiário, criminoso, né? Então, hoje nós temos que trabalhar muito essa questão da empatia e da serenidade.
um pouquinho da tolerância. Ok. Então, o Câmara Debate de hoje falou sobre o Instituto Penal aqui de Passo Fundo. Eu quero, antes de encerrar, agradecer os meus convidados. Muito obrigada pela participação e uma ótima noite. E uma boa noite também a você que acompanhou o programa de hoje. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Até lá!